Olá, estamos iniciando mais um podcast, momento de perguntas e respostas poderosas. Eu me chamo Franklin Norato, faço parte do time Hortus. Nós estamos localizados aqui na Avenida Paulista 1499 e hoje eu tenho um grande prazer de apresentar para vocês um convidado muito especial. Na verdade, eu gostaria que você se apresentasse. Prazer, meu nome é Mário, eu sou farmacêutico, tenho pós em acupuntura, farmácia clínica e atualmente eu estou fazendo parte também do grupo técnico de acupuntura do Conselho de Farmácia. Legal. Mário, fala pra gente, como que é o seu campo de atuação? Aonde exatamente você atua e como que é a sua rotina diária? Hoje eu estou trabalhando no meu consultório, eu tenho um consultório de acupuntura. Legal. O Conselho de Farmácia ele permite algumas coisas, então a gente, do mesmo jeito que existe a possibilidade no Conselho de Medicina, o Conselho de Farmácia ele também libera para consultório autônomo. Hum, Devidamente registrado no conselho, na vigilância municipal, tudo certinho. Então hoje eu estou trabalhando com o meu consultório. sim. Para a área da acupuntura, geralmente o pessoal vai mais ou para consultórios ou para clínicas. E aí eu já vou dar, se você dar um recadinho, se você é de hospital, gente, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos lá. Mas se você é de hospital, pensa com carinho na possibilidade de colocar a acupuntura dentro dos serviços, porque vale muito a pena para o hospital. Legal, você já trouxe aqui uma ideia do porquê ter esse tipo de serviço dentro do segmento público de saúde. Por que isso? A acupuntura, a gente. O nosso sistema de saúde, a gente lida muito com uma medicina tratativa, não Sim. tanto preventiva. Hum, Então, a acupuntura ela ajuda muito no sistema de saúde com alguns outros aspectos. Por exemplo, a gente tem uma questão preventiva muito interessante para a acupuntura. Tem alguns grupos dentro do SUS, do Sistema Público de Saúde, que trabalha com legal. acupuntura para algumas questões, por exemplo, alívio de sintoma de crises de abstinência para quem está tentando parar de usar drogas ou quem está para ajudar no desmame de alguns medicamentos psicotrópicos. Então isso é Hum, muito interessante. legal. Não só isso, mas até na própria parte de recuperação de pós-cirúrgico, a Ah, acupuntura funciona muito. uma espécie de reabilitação, A reabilitação acho que fica um pouquinho mais por parte da fisioterapia fisioterapia. mesmo, mas a acupuntura ela ajuda a acelerar esse processo. Ah, Então, às legal. vezes, o processo de reabilitação vai levar 6 meses. E com a acupuntura junto, a gente consegue antecipar um pouco disso para facilitar até a vida do próprio paciente e gerar um Entendi. fluxo muito maior para o hospital, que a gente sabe que fluxo ele consegue atender muito mais É uma demanda pacientes. muito alta. É uma demanda muito alta. Legal. Você falando nisso, me trouxe a ideia, por exemplo, quando a gente fala do serviço de acupuntura, traz a realidade de que é um serviço caro e talvez por esse motivo o sistema público de saúde não integre, no seu serviço. Ou é uma crença errada? Eu acho que é mais uma questão de crença errada. Sim, Dentro do sistema público, ele sai muito mais em conta do que alguns tratamentos, vamos falar assim. sim. Porque o sistema público ele tem um investimento com medicação, com muitas vezes medicação de uso contínuo. Então, por exemplo, hoje, a maioria dos meus pacientes hoje são pacientes mais idosos, e Hum, aí eles já entram num quadro que a gente chama de polifarmácia. O que é polifarmácia? É quando o paciente toma 10 comprimidos diferentes ao todo durante o dia, 10, 15 e é muito comprimidos. comum dentro dessa Muito faixa etária. comum, porque aí eles têm diabetes, Sim, colesterol, triglicérides, aí eu tirei a tireoide, aí tomam um hormônio junto. Então eles já tomam muito medicamento sim. e a relação entre eles às vezes está ali muito no limite, muito tênue. E aí, dependendo do quadro do paciente, eu vou colocar desprender mais Legal. recursos Sim, do hospital para colocar mais uma medicação para um paciente que geralmente é um público que tem bastante dor também. sim. Então, eu vou colocar mais um medicamento. E aí a gente tem que ficar de olho nessa questão de
como que tá a função renal do paciente, como que tá a função hepática do paciente, a interação Sim. dessas drogas. Entendi. Então, hoje tem muito médico que ele coloca a acupuntura para não mexer na parte da medicação. Alívio de dor? Vamos procurar uma acupuntura. Isso ajuda, traz benefício para o paciente. E é o que você falou, em questão de recursos financeiros, para o hospital, muitas das vezes sai muito mais barato do que desprender de uma medicação comprada. E a gente tem um recurso muito interessante para o paciente que não vai mexer com o restante das medicações dele. Entendi. E como que a gente poderia fazer para o sistema SUS entender a necessidade de usar também essa ferramenta, a acupuntura, e não tão somente aplicar toda a verba para medicação ou tratamento ali hospitalar corriqueiro? Em questão de SUS, já é muito mais fácil. A gente tem alguns postos específicos do SUS que já tem tratamento com acupuntura, Legal. ou, no mínimo que seja, eles têm um tratamento com auriculoterapia, que é aquelas sementinhas sim, que o sim. pessoal coloca na orelha. Eles já Bacana. conseguem fazer um tratamento, pelo menos com isso, para começar a gerar um tratamento no paciente, uma melhora pela medicina chinesa. Legal. E eu acho que talvez seja um pouco mais difícil de ver isso dentro do âmbito hospitais particulares, talvez. Mas dentro do SUS a gente tem alguns postos específicos que já trabalham com isso. Já aderem a essa Já proposta. aderem a essa proposta. Legal. E me fala hoje como que tá o resultado do seu trabalho, se você está alcançando as suas expectativas, se o sistema ele te permite alcançar esses resultados ou você encontra dificuldades? Eu acho que a gente tem dificuldade, porque eu tenho meu consultório, Sim, sou empreendedor. Empreender no Brasil, todo empreendedor já fala, é sim, difícil. sim. Só que empreender na área da saúde, ela é um pouco mais difícil, talvez, por questão do que nos é ensinado. A gente Sim. não é ensinado dentro da graduação que você pode empreender. Você pode abrir o seu estabelecimento de saúde, Legal. seja na psicologia, na nutrição, na farmácia, que agora tem o consultório farmacêutico. A gente não tem grade curricular falando como que eu posso fazer isso. A gente tem bastante falando de legislação, Legal. que é legal. É o mínimo que você tem que fazer para você não ir que contra a lei. o foco da disciplina não é trazer empreendedores, e sim profissionais que entendam do ramo, no seu caso da farmácia, e você fez uma pós para poder atuar na acupuntura. Sim. Então, entendemos que você teria que fazer um curso à parte de administração, de gestão empresarial ou algo do tipo. E existe bastante disso em questão de pós-graduação. Legal. Sim. Gestão de serviços de saúde. Sim. Só que dentro da graduação, a gente não tem muito disso. Então, assim, é aí que está essa dificuldade, porque a gente tenta descobrir o que fazer e como fazer. Como que você se desbravou dentro dessa dificuldade? Colocando a cara a tapa. Justo, é o brasileiro nato. É o brasileiro, a gente tem que fazer isso. Então, é colocar a cara a tapa. E tem dado certo? Tem dado certo. Perfeito. Tem muito profissional que atua de maneiras bem interessantes, seja de maneira gratuita em YouTube, Instagram, Legal. ou que eles têm um direcionamento específico. Então eu trabalho exclusivamente com marketing para profissionais da área da saúde. Bacana. E aí eles dão essas dicas e dão um direcionamento, às vezes em alguns cursos, específico para isso. Boa. Mas muitas das vezes a gente é indo na cara e coragem, erro e acerto. E você tá atuando nessa área há quanto tempo? Com acupuntura, nossa, agora você me pegou. O primeiro curso de acupuntura eu fiz junto com a faculdade. Legal. Então já deve ter uns 11 anos, 12 bastante anos. tempo. Você tem uma vasta experiência no mercado. Aí eu terminei a minha pós em acupuntura há uns 5 anos atrás, mas eu já atuava. Então, gente... Tá aí no base dos Tá 11 anos na base também. dos 11 anos. Legal. E me fala uma coisa, você citou as dificuldades de
como é difícil empreender no Brasil e que você vem se desdobrando diante dessas dificuldades. Você tem o seu consultório próprio. Por que você partiu para a acupuntura entendendo que a farmacologia, ela pode te abrir outros horizontes? Aí entra naquilo que eu falei, que a gente tem uma medicina hoje mais baseada numa questão tratativa do que curativa. Ah, sim. Quando eu via. Quando a gente entra em farmácia, a gente espera, obviamente, que o meu tratamento vai ser com medicamento. Ponto. Sim. A gente não tem, nossa, surpresa pra mim. Não. Só que quando eu vi que a gente estava restrito nesse sentido de prevenção e tratamento, porque muitas das vezes a gente que trabalha com a saúde, a gente vê uma dificuldade das pessoas enxergarem, dos profissionais, enxergarem os pacientes como Sim. pessoas. Então, geralmente, não é o Franklin que é o meu paciente com quem estou falando. Não. É o paciente X que ele tem dor de cabeça e sinusite, e aí eu vou passar medicamentos para tratar isso. Tá, mas e o resto do paciente? Entendi. Trazendo uma medida que resolva aquele problema naquele momento. Em questões de sinais e sintomas, Sim. ponto. Só que muitas das vezes a gente não trata outras questões que podem influenciar no paciente. Por exemplo, eu sempre quando eu falo com os meus pacientes, eu tento descobrir, tá, como que é a sua realidade? Isso é bom. Onde você mora? Tem sistema, tem Legal. esgoto? Tem sistema de esgoto? Ou onde você mora é esgoto a céu aberto? Você se alimenta bem? Você tem condições de se alimentar bem? Boa pergunta. Tem paciente, tem amigo meu que ele já foi num psiquiatra e o psiquiatra passou um medicamento de R$600 pra ele pra depressão. Eu falei, mas você tá realmente. tomando? Ele falou, não, porque eu tô com depressão, eu não tô trabalhando. Se eu não tô trabalhando, eu não tenho dinheiro pra comprar o remédio de depressão que vai fazer eu trabalhar. Então eu não tô conseguindo tomar. Então, entender o paciente como uma totalidade era uma coisa que eu sentia falta dentro da farmácia. Ah, entendi. E aí eu busquei a acupuntura como uma alternativa para trabalhar nesse sentido do paciente. Isso significa que eu deixei de ser farmacêutico? Não. Eu ainda sou farmacêutico, tá, pessoas? E eu coloco isso dentro da minha prática. Legal. Então, os pacientes, chegam muito paciente para mim que, Mário, eu trouxe meus exames, você dá uma olhada para mim? Olho, vamos ver como que tá. Tem certas vezes que eu peço pro meu paciente a carteira de vacinação. Vamos dar uma olhadinha? Traz Legal. na próxima consulta pra gente ver como que tá. Olha, por que você não tomou essa daqui? Eu tinha que tomar? Tinha, olha, tem essas daqui que você precisa tomar, essas daqui que podem ser interessantes, você consegue no SUS, você não precisa pagar. Você trouxe uma colocação muito interessante acerca de medicação. O que tu acha do médico prescrever a medicação, e eu não sei se isso já foi atualizado ou não, do farmacêutico não poder fazer esse papel? Tá. O farmacêutico pode fazer esse papel. Hoje pode? Hoje pode. A gente Legal. tá... se eu não me engano, já tem 10 anos. Eu acho que tem 10 anos que saiu as RDCs do Conselho de Farmácia, Legal. falando da atuação do farmacêutico no ramo clínico. E a prescrição de medicamentos... Existem medicamentos de prescrição exclusiva dos médicos. Sim, é Mas importante a gente salientar isso. Tem medicação que tem tarjinha vermelha? Não pode prescrever. É exclusivo de prescrição médico, veterinário, Sim. dentista. Mas o farmacêutico, ele pode prescrever algumas medicações, fitoterápicos, suplementos vitamínicos. Legal. E aí entra essa orientação da farmácia dentro da minha consulta. Porque já teve paciente que, eu tô tomando whey, creatina e BCAA e um monte de coisa. Eu falei, tá, quando foi a última vez que você fez um exame de sangue? Importantíssimo. Eu fiz essa semana passada, tô pra pegar a semana que vem. Eu falei, traz pra mim. Traz pra mim pra gente dar uma olhada. Quando a gente olhou, o nível de creatinina dele, que fala um pouquinho da função renal, tava altíssimo. Perigoso. Eu falei, então, meu amor, a gente talvez esteja abusando um pouquinho dessas coisas. Ele falou, eu tenho uma consulta com a nefro daqui a 3 semanas. Eu falei, ótimo, então estamos te preparando porque ela vai falar algumas coisas nesse sentido, tá? Importante. Você vai precisar mexer nisso daqui.
Se ela não falar, você vai comentar e você vai ter que mudar isso daqui. Legal. Essa parte de suplemento de academia que ele fazia influenciava diretamente na saúde dele. Então, eu faço toda a parte de tratamento com acupuntura, mas a orientação farmacêutica em saúde, ela continua existindo. Me fala uma coisa, a tua empresa de acupuntura, como que ela agrega valor nos serviços de saúde? Por que que você ah, é atuante no mercado e qual a importância disso? Uma coisa que eu acho legal da gente desmistificar é que a acupuntura, ela bate de frente com o nosso sistema de saúde hoje. Sim, Que se um paciente for chegar para mim, eu vou falar, não, esqueça todas as suas medicações, vamos tratar só com a acupuntura. Isso não existe. sim, Ao contrário, a acupuntura para o sistema de saúde, ela é muito interessante porque a gente consegue potencializar o serviço de outros profissionais da área da saúde. legal. Então, tem pacientes meus que chegam por contato de uma conhecida psicóloga que ela, com a autorização dos pacientes, a gente tem a troca de informação e ela fala, olha, vou te mandar o paciente, e aí o paciente chega, a gente conversa e a gente consegue, dentro da acupuntura, potencializar o resultado das sessões dela. Auxiliar no tratamento. Porque às vezes chega o paciente num certo estágio que ele dá uma certa estagnada. Legal. Então a gente consegue acelerar esse processo, não só com psicologia, mas é o que eu falei. Na parte de psiquiatria, em desmame de medicações psicotrópicas, Sim. funciona muito. Legal. Por exemplo, aqui na Hortus, nós trabalhamos com os seguintes profissionais da área da ortopedia, anestésio, pediatria e ginecologia. Como que a acupuntura pode nos auxiliar em tratamento? Vamos começar então, talvez, pelo anestésio, que eu acho que é uma Legal. coisa interessante. Se eu não me engano, foi numa comitiva do ex-presidente Nixon dos Estados Unidos, há um bom tempo atrás, que ele foi para a China, e alguém da comitiva, ele teve uma crise de apendicite absurda. Nossa. E ele precisou ser internado para fazer uma cirurgia. Sim. A cirurgia dessa pessoa foi exclusivamente com anestesia por acupuntura. Não teve medicação anestésica nenhuma. Então, Interessante. para quem trabalha com anestesia, pode ser interessante talvez fazer uma pós em acupuntura para entender esse lado, porque tem muitos pacientes que têm alergia a alguns anestésicos. Que a gente percebe que a acupuntura ela pode auxiliar em todos os processos e em todas as especialidades, ou pelo menos boa parte delas. Dá para fazer tudo com a acupuntura. A gente Legal. consegue potencializar o trabalho de bastante coisa. Bacana. Uma das outras áreas que você tinha falado, acho que era a ginecologia. Ginecologia também. A acupuntura para a parte ginecológica, ela ajuda muito, tanto em alívio dos sintomas de TPM, alívio dos sintomas de menopausa ajuda bastante. Legal. A enxaqueca pré-menstrual, tem muita profissional da área da ginecologia Sim. que trabalha com essa parte da acupuntura para alívio dos sintomas nesses casos. E funciona muito. Bom saber. Ortopedia, eu vou te falar que se bobear é a maioria dos meus pacientes hoje. Bacana. A maioria dos meus pacientes hoje, eles já são pacientes ortopédicos. Que aí já entra numa fase que é idoso, já tem um desgaste na cartilagem da articulação. E dá pra gente trabalhar muito com essa questão de alívio de dor, alívio de incômodo. O que eu falo pros meus pacientes é uma questão crônica. Você vai ter isso pro resto da vida. Desgastou a articulação do joelho. Sim. Você vai ter que lidar com esse desgaste ou fazer uma cirurgia. Então, na acupuntura, a gente consegue aliviar a crise, a intensidade da crise, aliviar o tempo de crise, diminuir esse tempo que ele fica em crise e aumentar o espaço entre uma crise e outra. Sim. Então, tem muito paciente para mim que, eu tenho crise no joelho, nossa, eu fico 1, 2 dias, 3 dias inteiros sem conseguir pisar no chão direito. E eu tenho no mínimo umas 3 vezes essa crise a cada 2 semanas. Desculpa mudar o assunto aqui do nada, mas só para me tirar uma dúvida, não sei se você vai saber me responder. É mito? É realmente quando o tempo muda, as pessoas geralmente sentem dor ou não?
Sente mesmo? dor. Mas isso entra por conta da mudança da pressão atmosférica Ah, e da influência disso no nosso corpo. Não sei se você já percebeu, mas sabe quando a gente tá em casa, de noite, tudo desligado, estou preparando pra dormir, de repente, do nada, dá uns estalos na casa? dá uns estalos na casa. Isso é a pressão atmosférica e a temperatura mexendo com porque o calor, ele dilata as coisas. E o frio, ele contrai. Então, como que... Se isso já muda, já mexe com as estruturas da casa, com o armário da cozinha, com o corpo muito. E a gente tem Faz isso. sentido. O calor, ele causa uma vasodilatação. Então, a gente tem um aumento dos vasos sanguíneos. No frio, a gente já tem uma vasoconstrição. Então, a gente tem os vasos sanguíneos menorzinhos. Então, passa menos sangue. Então, essa questão, ela influencia muito no paciente. Entendi. Bom, obrigado por responder minha dúvida. Mas voltando para o assunto em questão, então o processo de acupuntura dentro da especialidade de ortopedia, ele vem para auxiliar no tratamento, amenizar as dores. Tanto nisso, como o que a gente falou há um tempo atrás, que é auxiliar, acelerar o processo de recuperação do paciente no pós-cirúrgico, ajuda bastante. O meu pai teve uma queda há um tempo atrás e acabou deslocando o ombro. E aí a gente fez todo o procedimento, eu fui fazendo acupuntura com ele foi fazendo fisioterapia. Legal. No SUS. E aí o fisioterapeuta virou um dia pra ele e falou: seu Mário, meu pai também é Mário. Ele falou: seu Mário, eu vou te liberar, mas eu tô achando estranho, porque eu não te liberaria normalmente. Porque De recuperação foi rápido. O seu processo, eu colocaria para 6 meses. A gente tá em 4 e eu tô pensando em te dar alta. O senhor fez alguma coisa? Ele falou: não, é que meu filho é acupunturista, ele faz acupuntura em mim. Então é por isso. Tudo bem, tá de alta. Que bacana. Então a gente tem um processo, uma aceleração nesse processo de recuperação que funciona muito para a parte de ortopedia. Legal. Para a parte de pediatria, que também você tinha comentado. Sim, sim. Tem algumas técnicas da acupuntura moderna, como a laser terapia. Quando a gente fala de acupuntura e criança, agulha, criança, eles não gostam muito. Então tem alguns processos dentro da acupuntura moderna que ele já trabalha com ao invés de usar agulha, usar umas canetinhas de laser que estimulam os mesmos pontos de acupuntura, só que sem agulha. Entendi. Então dá pra gente ter um procedimento com crianças bem interessante. A cromoterapia funciona bastante. A auriculoterapia, tem muito paciente meu, criança, que ama a auriculoterapia porque é alguma coisinha que fica ali na orelha que ele vai chegar na escola amanhã e vai falar pros amiguinhos dele: olha que eu tô fazendo, super legal. Auriculoterapia? Legal. Qual o benefício desse procedimento? Tanto em criança quanto em adulto? A gente tem alguns métodos que a gente chama de... Agora me fugiu o nome. Mas a gente tem alguns métodos que eles são reflexo do corpo inteiro em pequenas áreas. Microsistemas. Legal. Então, esses microsistemas, a gente tem um reflexo do corpo inteiro em uma pequena área do nosso corpo. Sim. Então, por exemplo, aquela reflexologia podal que algumas podólogas fazem, ela trata o corpo inteiro pela sola do pé. Legal. A auriculoterapia, ela funciona do mesmo jeito. A gente tem o corpo inteiro dentro da orelha. Entendi. E aí é uma via de mão dupla. O que acontece no corpo, aparece na orelha. E o estímulo que eu der na orelha, ele vai fazer efeito no corpo. Que bacana. Eu brinco com os meus pacientes que a auriculoterapia, ela fala passado, presente e futuro. Eu só não trago amor em 3 dias. Que pena. Porque ela fala o que o corpo teve, está tendo, ou tá com uma predisposição a ter. Então, olha, você tá com alguma disfunção nessa área. Tem muito paciente que eu olho e falo: como que tá seu estômago? Meu estômago tá bem, por quê? Não, a sua orelha, o estômago aqui tá dando um oi, tá uma coisinha diferente. Fala: não, eu tô ótimo, não tenho nada. Chega na sessão na semana seguinte, o paciente: Mário, só porque você falou, eu tive uma gastritezinha, me atacou o estômago, tive um refluxo no dia seguinte. Legal. E você consegue perceber isso fazendo a avaliação? Da orelha. Caramba, que interessante. E aí a gente consegue fazer a avaliação e tratar o paciente através da orelha. Eu já ouvi uma espécie de tratamento que você consegue ter essas mesmas percepções através do olho. Iridologia. Legal. A iridologia,
ele faz essas análises, as mesmas análises, Sim. só que a gente não consegue ter um tratamento tanto pela iridologia que eu não vou colocar nada no teu olho. Sim. Então a aurícula a gente consegue fazer isso. Que E a bacana. aurícula pro sistema de saúde, ele é muito benéfico, porque a auriculoterapia ela é relativamente barata. Eu ia te fazer essa pergunta. Esse tipo de procedimento, tem um custo baixo? Tem um custo baixo. A auriculoterapia, elas são sementinhas Sim. com um quadradinho de esparadrapo. E o que seria essa semente? Elas são semente de mostarda, ou semente de couza, que elas são sementinhas bem pequenininhas, mais com o intuito de ser um ponto que vai estimular, Sim. que vai estar incomodando ali na orelha. Entendi. Tanto que tem pacientes que trabalham com esfera de cristal, tem profissionais que trabalham com esfera de cristal, esfera de ouro, esfera de prata, Entendi. que ele é mais alguma coisa para ter um estímulo ali na orelha. Entendo. E para o sistema de saúde isso é muito interessante porque ele tem um baixo custo. Legal. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Então a gente consegue ter um benefício para os pacientes que trabalham o corpo de uma maneira mais completa, mais holística, nesse sentido de olhar o paciente por todos os lados e potencializar o resultado de outros tratamentos com uma terapia de um custo baixo. Bacana. Mário, a gente, na nossa conversa, entendemos que o serviço da acupuntura, ele traz muito benefício e ele pode auxiliar em várias especialidades. Mas vamos voltar aqui para a parte do empreendedorismo. Hoje você está atuante na área e falou um pouquinho das suas dificuldades, mas o que você espera do sistema de saúde, seja ele privado ou público, que te auxilie a poder realmente ir para o mercado e não ter restrições? Como eu falei, dentro do SUS existem alguns postos de saúde já que tem já algumas portas trabalham abertas. com isso. Sim. Já tem algumas portas abertas. Legal. Então, na verdade, o que eu espero talvez seja uma ampliação disso num sentido de entender o benefício que traz para o paciente, entender que relativamente é um baixo custo. Sim. A gente vai ter o custo do profissional, a gente vai ter o custo das agulhas, da semente, dos materiais que eu vou usar, Sim. mas o custo do material ele é relativamente baixo. E às vezes é muito mais interessante ter esse custo dos materiais do que o custo que o hospital ou o próprio SUS ele investe nas medicações. Não que as medicações não sejam importantes, pelo amor de Deus, precisa. Sim. Só que é o que eu falei, alguns casos de paciente polifarmácia, ele já toma 10 medicamentos diferentes durante o dia. Entendendo que isso agride muito, né, o metabolismo, enfim. Toda a parte ainda de mais função quando se renal, fala função hepática, é de idoso. Sim. Então ele já tem um corpo um pouquinho mais debilitado. Então entender que existem outros métodos, a gente trabalhar e tratar o paciente, Sim. que a gente não mexa tanto nisso, não influencie negativamente o paciente nessas questões. Sim, claro. E que a gente consiga potencializar o resultado, trabalhar isso de uma maneira mais completa e com custo baixo. Legal. E me fala uma coisa, você já teve retorno dos seus pacientes de melhora? E como que foi lidar com essa devolutiva? Nessa questão a gente sempre tem. Isso é muito bom. Às vezes, que é o que eu falo com o paciente, tem paciente que chega pra gente, ele já tá com essa dor há 5 anos, já foi em todos os profissionais, e aí ele tá com essa dor, esse incômodo há tantos anos, e aí eu falo, tá, mas você sabe que quanto mais tempo levou pra entrar, mais tempo vai levar pra sair. Não é uma coisa tão simples, olha, uma sessão você vai sair daqui curado. Não, gente, é um procedimento, quem dera. É um procedimento. Em questões mais agudas, a gente tem um resultado bem interessante. Sim. Tem paciente que chegou, mandou mensagem pra mim e falou, Mário, tô travado. Coluna tá ruim, tô travado. A gente marcou um horário, fez todo o tratamento. Aí eu falei, faz um movimento que costumava incomodar pra você ver como que tava. Ele começou a fazer agachamento no consultório. Eu falei, eu tô ótimo. Posso ir pra academia? Eu falei, pelo amor de Deus, você tava travado hoje. Espera pelo menos hoje. Não precisa ir pra academia hoje. Vai amanhã. Não precisa ter tanta pressa. Sim. Deixa o corpo ter... Então, a gente tem essa melhora.
Sim, Tem algumas questões, que nem eu falei, bico de papagaio nas costas que já virou parceiro de vida que sim. vai com você pelo resto da tua vida. Um desgaste no joelho. Tá, tem o desgaste. Então tem paciente que a gente tem um tratamento que é contínuo. A gente não vai conseguir curar você porque desgastou. Não tem nada que trate esse desgaste na articulação. Sim, Então a sim. gente Nem a cirurgia trouxe ali o resultado esperado. Então a gente consegue trazer um alívio de dor para paciente. Tem paciente meu que é idoso que ele fala, tá, então eu sei que eu consigo passar com você a cada 15 dias, porque se for mais que isso eu não consigo, me dói. Mas eu não preciso toda semana, eu tô dando bem com 15 dias. Legal. Podemos fazer isso? Claro que a gente pode. Então a gente mantém um tratamento a cada 15 dias. Precisou de alguma coisa? Liga para mim, a gente marca alguma outra sessão. Bacana. Mário, atacou tal coisa. Dá pra gente antecipar a sessão da semana que vem? A gente antecipa. O legal dessa conversa é que a gente entende que a acupuntura ela é um serviço também necessário e não é apenas um luxo. Existe muito essa ideia, né, de que só faz acupuntura quem tem uma boa condição financeira e muito pelo contrário. É um Muito pelo serviço que contrário. tem que estar muito acessível porque o benefício é muito bom. Eu acho que essa visão de luxo é exatamente por a gente não estar tão integrado assim no SUS. Ah, Porque o que tá no SUS, a gente consegue lidar, a gente consegue trabalhar. sim, O que não tá no SUS, a grande população não consegue ter acesso. sim. Então, às vezes, olha como uma questão de, nossa, elitizado, nossa. Mas tem muitos lugares que fazem atendimento social, Legal. tem muitas universidades que tem que ter a parte prática. Então, ele tem um ambulatório para a comunidade feito pelos alunos. Então, tem um preço mais acessível. Bacana. Tem muito acesso para os pacientes. Os seus apontamentos, eles me trouxeram uma clareza muito grande acerca da acupuntura e eu acho que isso é muito bom justamente para tirar esse conceito, essa visão de que a acupuntura é um luxo. Não, hoje eu vejo que realmente é um serviço muito necessário porque Muito. auxilia, como já falamos, em várias especialidades. Você está em um processo de trazer essa informação ao ponto que ela seja conhecida e você tá feliz com esse resultado ou existem outros caminhos ainda para ser explorado? Eu acho que essa parte de levar a acupuntura para a população Sim, é uma dificuldade nossa. Até como eu falei, como profissional, que a gente não é ensinado a ser empreendedor, sim. então o marketing necessário a gente também não sabe fazer. Hum, Então muitas vezes a gente corre atrás desse marketing, tentativa e erro de novo, a gente vai fazendo. Essa eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem e explicar para as pessoas o que é a acupuntura, como que ela funciona, quais são os benefícios. sim, E aí, quando eu falo pessoas, não é nem só pacientes, universidades, para entender o benefício disso para a universidade, o benefício de uma pós-graduação em acupuntura. legal. Para hospitais, se você é de hospital, tudo bom. A gente gosta de acupuntura. Sim. Pense com carinho na atuação da acupuntura dentro de todo o procedimento e processo do hospital, porque ela tem muito mais benefício do que as pessoas acham. Muitas pessoas acham que a acupuntura é exclusivamente agulha para tirar dor. E não, ela vai muito além disso. Em toda uma parte de potencializar o resultado de outros profissionais, ajudar nesse processo. Então, acho que essa parte da divulgação da acupuntura é uma coisa que eu tô tentando fazer um pouco mais hoje. Entendi. Mário, nós estamos no mês de setembro e o mês de setembro ele é conhecido como o mês ao combate ao suicídio. Como que a acupuntura ela pode trabalhar os casos de ansiedade, crises de ansiedade? A acupuntura ela é legal por uma série de questões nessa parte mental, emocional. Sim, porque não é químico, né? É Não é tratamento químico. natural. E a gente consegue ter um resultado tanto no alívio de ansiedade, em alívio de sintoma de ansiedade e depressão. Sim, Então tem paciente que busca acupuntura exatamente por essa questão da depressão, de ansiedade, para eu aprender para eu conseguir lidar com isso de uma maneira mais
natural, não tão medicamentosa. Sim. E eles têm um bom resultado nisso tudo. Não só isso, mas quando a gente fala de prevenção ao suicídio, muitos dos meus pacientes são idosos. Sim. E há uns idosos que eles ficam em casa, sozinho, sem ter o que conversar, sem ter com quem falar. Então tem muito paciente que eu vejo que a acupuntura, ela não entra só como uma terapia nesse sentido da acupuntura. Porque enquanto o paciente está lá com a agulha, é 30 minutinhos que a gente conversa da vida. Sim. Então, muitos pacientes contam da vida do filho, da filha, do neto, a neta que foi fazer intercâmbio no exterior, e o neto que trouxe um presente para ela, e a gente consegue conversar sobre as coisas, uma coisa que eles não têm tanto acesso. Sim. Inclusive, eu acho que é muito interessante a acupuntura nesses casos, porque muita gente vai com preconceito, com psicólogo, com psiquiatra. Então a gente vai fazendo um tratamento para alívio de sintomas, ao mesmo tempo que a gente inconscientemente vai comendo pelas beiradas pra gente chegar e falar, então, você sabe que você precisa de um psicólogo, né? Legal. E trazendo a ideia de que a acupuntura, ela sempre tá ali auxiliando o especialista. Sim. Ela nunca tira o especialista. Nunca combate ao especialista. A gente sempre trabalha junto. Legal. Dá pra fazer um trabalho exclusivo da acupuntura, sim. Mas a gente trabalha muito em conjunto com o resto da área da saúde. Legal. Inclusive, essa é uma questão que às vezes a gente vê uma dificuldade nos sistemas, né? É tudo muito setorizado, as coisas não se conversam, os profissionais não se conversam. Então, conseguir isso de falar, ter essa ligação em tudo isso, e chegar para o paciente e falar, sabe que você precisa ir nesse médico, né? Sim. Esse teu olhar e essa sua responsabilidade de conduzir o paciente ao especialista, havendo uma necessidade, isso é muito válido, muito honroso até, eu diria. E eu acho que isso vem até por conta da própria farmácia. Legal. Essa parte da orientação farmacêutica, ela trabalha nesse sentido. Porque muitas vezes o paciente chega para mim e fala, Mário, tá, eu tô com isso, eu não sei que médico eu procuro. Porque é tanta coisa que ele fala, eu não sei o que eu faço. Para onde que eu vou? E aí a gente consegue fazer uma orientação, fazer um encaminhamento. Tem paciente que chega com alguma questão para mim que eu falo, então, você sabe que isso não é comigo, né? Ai, não, com quem que é? Mas usou o jaleco branco. A gente tem essa autoridade de área da saúde, mas a gente fala, isso não é comigo. Ah, não é com você? Não, é com tal profissional. É esse profissional? É esse profissional. E aí a gente faz o encaminhamento. Eu tenho o meu encaminhamento, que eu faço o encaminhamento pro profissional, explica o caso do paciente, fala, olha, leva isso daqui pro profissional, marca com esse tipo de profissional. Sim. Quando você for, leva isso daqui para ele entender o seu caso e conversa com ele da situação. Ah, nossa, eu não achava que era isso. Obrigado. Só disso, da gente ter esse contato, é o que você falou, a gente não compete um com o outro. Sim. A gente tá junto. É a área da saúde, a gente trabalha pela saúde do paciente. Perfeito. Mário, muito incrível essa forma como você apresenta essa relação de profissionais da área da acupuntura com outras especialidades. Me traz muito a ideia do meio administrativo também. Por exemplo, aqui na instituição, os setores eles se auxiliam muito no nosso processo de atuação. Nós trabalhamos com serviços médicos. Então, o jurídico precisa conversar com o comercial, que conversa com o setor de gestão de contrato, que finaliza ou também começa pelo operacional, e toda a parte administrativa ela só vem para consolidar o trabalho. Então, o resultado não pode ser outro senão um trabalho muito bem executado. Então, fico muito feliz por essa forma como você nos apresenta esse serviço, e que aqueles que vão ouvir esse podcast entendam que é um trabalho muito digno e que tem um resultado muito incrível. Auxiliar o processo dos especialistas, seja da área de ortopedia, ginecologia, como nós bem dissemos, isso é muito bom, muito válido. Bom, para finalizar, te faço uma pergunta. Como que você enxerga o seu resultado de trabalho executado até aqui e quais são os seus objetivos futuros? Falei bastante, né? Não. Os meus resultados eu vejo uma cadência interessante. Sim. E daqui pra frente eu acho que
crescer cada vez mais. Não só isso, mas ter uma consolidação como profissional especialista. Sim. Tá colocando a cara e conversando com as pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas que eu tô tentando fazer agora. Sim. Conversar, como a gente estava falando, explicar para as pessoas, tanto pacientes quanto outros profissionais, do benefício da acupuntura e como não compete, como a gente consegue trabalhar junto. Sim. E o meu trabalho pode beneficiar o seu. Perfeito. É o que você falou daqui do sistema administrativo. Uma coisa não está desligada da outra. Se não é o jurídico trabalhando, o administrativo não vai conseguir fazer as coisas, porque a gente vai ter certos erros. Tudo que a gente vai fazer é uma interligação. Sim, sim. Então, conseguir passar para as pessoas a informação do que é a acupuntura, como que ela funciona, como que ela trabalha e como ela pode ajudar os profissionais da saúde, eu acho que é uma das questões que eu estou trabalhando agora para o futuro. Legal. Isso é muito bom. Então, até às vezes em questão de produzir textos e conteúdos para LinkedIn, para o meu LinkedIn, que tem muito profissional da saúde. Então, gente, vamos falar um pouquinho de terapias complementares. Vamos falar um pouquinho disso. Porque é onde tem muitos profissionais da área da saúde e eles estão lá, estão aparentes, estão trabalhando. Então, olha, gente, existe essa possibilidade para vocês. Sim. Eu acho que essa conversa para criar o conhecimento das pessoas de que a acupuntura existe, que pode ser interessante, é um dos meus rumos agora. Legal. Bom, eu fico muito grato pela sua aceitação de fazer parte desse projeto que está nascendo. O time Hortus, ele realmente quer abrir as portas para profissionais como você mostrar o seu trabalho e também mostrar como que a gente estamos todos conectados. Você pode nos auxiliar muito no nosso trabalho de ortopedia ou das outras especialidades que a gente faz a gestão. Então, conte conosco aí nesse processo, no que precisar estamos à disposição e que essas informações alcancem muitas pessoas. Então, estamos muito gratos. Se você quiser agradecer alguém especificamente, fica à vontade. Gente, só tenho que agradecer a vocês que estão aqui comigo, me auxiliando. Sim. O pessoal do backstage aqui que ajuda a gente. São incríveis. Eu que tenho que agradecer por toda a oportunidade que vocês estão dando, a empresa está dando para essas áreas de conhecimento, que às vezes está longe do mainstream, do que a galera está acostumada. Sim. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Perfeito. Eu chamo isso de profilaxia. É a gente chegar antes do problema e chegar com a informação. Exato. A informação salva vidas também. Muito. Então, perfeito. Time Hortus agradece.